Começar com a primeira pergunta do OneFootball, que está patrocinando a live do Marco Aurélio Cunha. O pessoal da redação do OneFootball quer saber do senhor. A minha pergunta é: o senhor teve uma passagem muito vitoriosa pelo São Paulo, mas em outra função. Por que o torcedor do Tricolor deveria acreditar que seria um bom presidente? Eu trabalho no futebol há 42 anos. Desde 1979, 41 talvez, faria 42 esse ano. Então, é muito tempo. E trabalhei em mais de um clube. Se alguém acha ruim por isso, eu diria que é a grande vantagem, porque você sai da sua própria bolha. Você, dentro de um clube, você só enxerga o clube como... E isso foi muito do que eu vi em 2010, quando eu deixei o São Paulo, que eu percebia os outros. O que é perceber os outros? A evolução. Porque quando você fica torcedor demais, você quer minimizar os feitos dos adversários, você quer criticar o adversário. Eu também brinco muito, tal, mas quando eu digo isso, é não reconhecimento dos adversários. Então, toda essa trajetória faz com que eu possa enxergar o futebol por todos os níveis. Também fui médico da Copa do Mundo em 98 pela Jamaica, na Copa da França. Então, olha só, quanto evento, quanta diferença de coisa. Por isso que eu digo, você ficar num clube só, focado, tal, é bonito, é legal, dirigente que nunca sabe, mas é ruim, porque você não enxerga outros ares, você não vê que outras pessoas fazem coisas bem feitas, do seu tamanho. O Atlético Paranaense faz muito bem do tamanho dele, pô, e está cada vez maior. Né? Os outros clubes que eu trabalhei também. Então você enxerga estruturas pequenas, aprende a trabalhar com aquilo que tem, e por incrível que pareça, eu tive resultado. Estou contando a trajetória. Como é que vai funcionar aquela prévia dentro do grupo de oposição para eleger o candidato que vai se lançar contra o pessoal da situação? Bom, nós estamos reunindo, hoje fizemos uma reunião presencial, foi muito importante, de unidade, de respeito mútuo, de poder fazer realmente algo diferente, e nós estamos discutindo o candidato. Poderá ser eu, poderá ser outro, o Roberto, especialmente, ou até o Silvio de Barros. A gente está conversando em alto nível para que isso seja escolhido da melhor forma, né, dentro de uma unidade e coesão. Então, nós estamos avaliando esse mês, vamos reunir todos aqueles que nos apoiam, que são muitos. Eu acho melhor dizer que são muitos do que contar números vantajosos aí que não são realidade, mas são realmente importantes. E, a partir daí, fazer a apresentação da chapa e do seu programa. Claro que o programa já existe, né? E a primeira linha desse programa é a reconstrução financeira do São Paulo. Como? Com negociações, com proposta de dinheiros diferentes daqueles habituais. Nós temos dinheiro, que eu diria, ordinário. Ordinário é aquele que vem sempre. Vamos lá, a tríade que o Brasil se acostumou e vive mal porque se acostumou com isso, como se fosse uma herança da mãe e da avó. Patrocínio em camisa, dinheiro da televisão e bilheteria. Um pedacinho disso vem o sócio-torcedor. Né? Essa é a receita que o clube tem. Um gigante como o Morumbi deveria ter muitas receitas do próprio estádio, né? Das acomodações, daquilo que gera o dia do jogo, como a Europa faz muito bem e tal. Então, nós temos que caminhar muito melhor no programa do sócio-torcedor, que praticamente não oferece nada. 9 milhões e meio de reais só, viu, doutor? Só 9 milhões e meio de reais foi o faturamento do São Paulo no ano passado, contra 80 milhões do Grêmio, 75 milhões do Internacional, 69 do Flamengo, 61 do Palmeiras. Então, isso está muito ligado ao resultado, né? Quando você tem um resultado ruim, você não quer assistir, né? Igual quando você está vendo notícia ruim todo dia, você muda de canal. Pô, já sei, deixa eu ver outra coisa, estou cansando disso. E o torcedor também zapeia no seu sentimento, ele não quer colaborar com algo que ele está vendo que não está indo bem. Mas há uma ideia muito grande de a gente refazer tudo isso através de muitas conexões com o torcedor, até porque hoje em dia as mídias e todos os elementos, todas as plataformas podem aproximar o torcedor de uma maneira muito efetiva para que ele tenha uma gestão transparente, que ele possa enxergar e, ao mesmo tempo, que ele possa colaborar sabendo que está colaborando com confiança. O que o torcedor precisa ter, e nós vamos passar, é a transparência
e a confiança que o futuro será melhor. Com todos os problemas financeiros que o São Paulo vive, é possível montar um time que possa disputar com o Flamengo os títulos, Marco Aurélio Cunha? Bom, primeiro, o Flamengo é um time excelente. Isso não quer dizer que ele vá ganhar sempre. Os times variam muito. Às vezes um grande time entra numa má fase, machuca um jogador, tem um atrito com o treinador. O futebol é feito de circunstâncias. É óbvio que você tem que ter um time muito bom para poder sempre estar perto do título. Mas muitas vezes as circunstâncias não te ajudam. Eu já perdi com times maravilhosos e ganhei com times regulares. Então, o São Paulo, que foi campeão do mundo, se você for analisar, era um timaço. E onde havia protagonistas importantes e operários brilhantes. Nós jogamos um trio de zaga que era Fabão, Lugano e Ed Carlos. Se você contasse que ia jogar uma final de Mundial com essa zaga, eu ia falar, não, precisa contratar um zagueiro. Precisa ter um técnico, um jogador técnico, saída de bola, dois laterais pequenos, um pouquinho maior que eu, Cicinho e Júnior. Não, para jogar com aqueles caras 2 metros de altura do livro, vamos pôr 2 laterais, um grandão, forte. Então veja como o futebol, se você quiser construir uma história ou destruir, você tem argumento para tudo, né? Eu acho perfeitamente possível um time ser competitivo com o Flamengo ou com qualquer outro. Claro, não vou falar que eu vou competir com o Real Madrid de ponta, ou vou competir hoje com, sei lá, o Bayern de Munique. Mas dentro da nossa realidade, dentro do Brasil, que hoje vai ter que se reinventar em termos de futebol, um time competitivo, ele se iguala se ele for colaborador, se ele tiver uma boa filosofia de jogo, um treinador que consiga reunir as qualidades dos jogadores e dar um bom padrão para o time, ele vai disputar a vida de qualquer time. Marco, o que fazer para ter um São Paulo com bastante patrocínio e um elenco forte que nem na era Juvenal? Patrocínio, às vezes você tem 10 patrocínios na camisa que junto não dá um. Né? Vira camisa de corredor de maratona, de Fórmula 1, né? Um monte de coisa grudada lá que não tem representatividade. Acho que o patrocínio vai ser muito difícil buscar patrocínios pós-pandemia, né? As empresas recolhidas, o dinheiro curto, a situação... Eu acho que o grande patrocinador do São Paulo será o torcedor do São Paulo, se o time corresponder. Eu tenho alguns sonhos que eu acho que é possível realizar e eu vou guardar comigo. Mas eu acho que o grande patrocinador do São Paulo é o torcedor. Um patrocínio bom, master na camisa, que tenha linkagem com aquilo que o nosso torcedor deseja, que ele possa ser inserido no contexto da vida das pessoas. Então, eu acho que nós temos que ir atrás de patrocínios seguros, fortes, que possam caminhar com o clube, como foi a LG. A LG era pequena, se tornou grande, muito graças ao São Paulo. Então, há como você buscar alguma marca emergente, com grande potencial econômico, e possa te acompanhar ao longo de 3, 4 anos ou mais, pagando aquilo que é justo, que o mercado pode pagar, evidentemente. Eu penso que um time tem que ser muito bem escolhido para ele ser competitivo. Isso não significa gastar a rodo. Você tem que ter protagonistas? Tem, alguns. E tem que ter jogadores eficientes, que sejam acima da média, mas que sejam muito mais seguros do que midiáticos, né? Então, Josué Mineiro. Eu não gosto muito de dar exemplo, porque você não vai achar outro Josué Mineiro. O mundo não volta para trás. Eu odeio falar de passado para justificar o futuro. Eu não faço isso, né? Mas é para entender que jogadores bem escolhidos, você pega o perfil do atleta que combina com você, combina com o seu clube, ele está interessado. Às vezes a gente traz um atleta milionário, não é o caso do Daniel, hein? O Daniel, ele tem para não pensar que eu falei dele, jamais. O Daniel é um cara vencedor, eu também faria o esforço para trazê-lo, que foi feito, acho que ele representa muito para o futebol brasileiro e mundial, ele enche estádio e ele, dentro do campo, resolve. Veja as estatísticas de gols, de assistências que ele teve nesse Campeonato Paulista, nesse ano que não vai existir, né? Ele foi muito bem. Então, ele é um cara guerreiro, um cara agregador. Esse tipo de protagonista nós precisamos. O que você acha dos dirigentes atuais? Raí, Lugano e Alexandre Pássaro. Pretende mantê-los?
Não, seria absolutamente deselegante se eu falasse que pretendo mudá-los ou qualquer coisa desse tipo. Primeiro, eu adoro o Raí e o Lugano, são meus amigos particulares, eles vêm na minha casa, né? O Pássaro eu tenho pouco contato, tecnicamente eu ouço dizer que trabalhei com ele aquele tempo em 2016, me pareceu ser uma pessoa bastante eficiente. A única coisa que eu questiono muito são os erros de contratação nessa linha que eu te disse. Parece que o São Paulo está sempre querendo se superar ou recriar alguma estrutura, vamos lá, assim, inspiradora, né? Pô, tá ruim, traz o fulano. Isso parece time de antigamente, né? Então, isso tem acontecido, as contratações são comemoradas, mas daqui a pouco você vê que o jogador não se encaixou, você pega 3 caras, pô, ninguém nega a qualidade do Nenê, pô, ninguém nega a qualidade do Diego Souza, tinha mais um, me lembro, pô, mas se esses 3 caras jogarem junto, nós vamos marcar quem, vamos ganhar de quem, quer dizer... O Dorival não queria na época, doutor. A entrevista com o senhor, mas só vou dar um rápido pitaco. O São Paulo tem feito muita contratação se baseando em pedidos de torcedor. Só que o torcedor não está no dia a dia, ele não sabe as necessidades. Pelo menos é meu ponto de vista. Onde chega isso? Que a pressão de fora para dentro dirige o clube, né? Eu acho que o torcedor é um termômetro que você tem que ouvir, respeitar. Eu falaria perceber. Você tem que perceber o torcedor, o que ele está sentindo, magoado, que não está bom, mas você não pode politizar em cima do desejo do torcedor. Vou trazer, assim eu durmo mais um mês sossegado. Não dá, você vai depois pagar essa conta, né? Essa conta vai ficar cara. Em acúmulo, todas vão ficar muito caras. Gabriel Melo, confio em você e no Casares. Há anos eu não vi uma eleição cheia de esperança para o clube como agora. Existe a chance de vocês trabalharem juntos? Eu nunca disse a ninguém que eu não trabalho com alguém. Não tenho nenhuma rejeição a ninguém. Seria o cúmulo se eu dissesse que eu não trabalho com alguém pelo São Paulo. Eu trabalharei com qualquer pessoa de boa fé que queira fazer um São Paulo melhor. Agora, depende de como isso é apresentado. Então, o que é trabalhar junto? Trabalhar junto precisa ter as circunstâncias, precisa ter como fazer isso. Hoje, nós estamos em lados diferentes. Hoje, né? Seguramente, daqui a algum tempo, poderá ser outra coisa, né? Eu acho que deixar de colaborar com o São Paulo, eu jamais deixaria. É óbvio que você pode colaborar com o São Paulo com prioridade de vida sua. Eu deixei a CBF, uma coisa segura, de alto nível, onde eu sou muito respeitado, para me envolver numa eleição onde eu posso perder, posso nem ser candidato, mas eu não podia deixar de dar essa satisfação ao torcedor de São Paulo. Onde eu ando na rua, me pedem, vai ser candidato, vai ser presidente, cadê você? Hoje mesmo. Cara, pô, nossa, impressionante, de máscara, os caras, vou Marco Aurélio, fazer uma foto, quero você presidente. Então, eu tenho que devolver ao torcedor do São Paulo esperança. Porque eu nasci no São Paulo, lá de menino, e foi meu primeiro emprego. Eu abandonei tudo que eu estava fazendo em 16 para cuidar do São Paulo, que estava em risco. Voltei para o meu trabalho. Agora eu decidi que, nesse momento de alto risco do São Paulo, econômico, de resultados negativos no futebol, seria o momento que eu poderia ajudar o São Paulo. Larguei tudo, para pensar no São Paulo. Desde que me queiram. Se entenderem que talvez eu não seja a melhor figura, eu vou entender perfeitamente. Aí o São Paulo deixa de ser minha prioridade. Porque eu tentei, não deu, então agora eu vou pensar mais na minha vida, na minha família. Isso não quer dizer que eu vou abandonar o São Paulo. Vou estar sempre presente. Só que, obviamente, sem a responsabilidade que eu estaria disposto a assumir, como é a de agora. OneFootball. Muita gente aposta que Muricy e Rogério Ceni seriam peças decisivas nas próximas eleições. Em que posição você gostaria de vê-los se fosse eleito? Você tem plano para os dois? Olha só, essa pergunta é excelente. Qualquer candidato que se apoie em atleta, ex-atleta, para a sua gestão, não está fazendo certo. Ele está desvirtuando o processo. Eu não posso ficar refém de uma indicação do Muricy, nem de uma indicação do Rogério Ceni, ou de ficar com o Raí, ou de ficar com o Lugano. A gestão, ela é absolutamente isenta de paixões. Então, eu jamais pediria
a Muricy, a Rogério Ceni, que me apoiassem. Jamais prometeria a qualquer um deles qualquer posição, porque isso seria uma chantagem. Isso seria você se aproveitar da fama que eles têm com os torcedores em benefício próprio. Eu, com certeza, jamais vou me esquecer deles como protagonistas, como o Muricy como um grande treinador, o Rogério hoje como um excelente treinador, mas tudo a seu tempo. Eu jamais os convocaria ou os colocaria na pauta por uma questão eleitoral. Isso é absolutamente injusto e, na minha opinião, não é decente. Vamos fazer uma seguinte filosofia. A gente tinha o Osório, treinador que joga para frente, maluco, brilhante, né, tal. Sai o Osório, né? Eu não lembro qual foi a sequência. Daqui a pouco tem o Bausa, retranqueiro, defensivo, bom também, levou o São Paulo a uma boa Libertadores. Como é que faz? Aí o treinador que gosta de um meia ofensivo e um volante, aí vem outro que quer 3 volantes. Aí você manda embora o meia ofensivo e bom, barato, contrata um volante durão, caro, muda completo, daqui a pouco o Bausa vai embora. Aí vamos lá, aí chega o Fernando Diniz, vamos fazer como se fosse possível. O Fernando Diniz gosta que o jogador saia jogando com a bola, pô, mas os caras foram tudo embora, tem que trazer outros. Então você vai contratando, perdendo, mudando a filosofia, o preparador físico tem uma linha. Aí sai, vem outro, faz potência, velocidade, outro faz diferente, circuito, qualquer coisa. Aí machuca jogador. Claro que machuca. Você está habituado com um treinamento, vem outro, põe outro. Ah, minha filosofia, esse cara está fora do tom que eu gostaria e tal. E nunca tem continuidade. É o cara que troca de médico cada 2 meses. Nunca vai ter diagnóstico. Nunca vai ter um tratamento contínuo. Ele vai ter sempre tratamento daquele médico, do outro. No fim, quem faz mal é ele mesmo. Otávio Bueno. O Palmeiras tem melhorado bastante a sua categoria de base, enquanto o São Paulo teve um time ridículo na Copinha desse ano. Pretende fazer melhorias na categoria de base? Quais? Primeiro, eu discordo do São Paulo ter sido ridículo esse ano. Não foi. O São Paulo, por acidente, perdeu a partida. Mas o São Paulo tem sido protagonista de quase todas as Copas São Paulo. E o resultado prático disso é você ver que o São Paulo sempre se salva financeiramente ou ameniza o seu erro administrativo nos profissionais com vendas das nossas joias da base. Então, se o São Paulo tem revelações do nível que tivemos, desde David Neres, Luiz Araújo, só para citar os mais relevantes aí, né? Agora o Antony, é porque a categoria de base é boa. Se ela não fosse boa, ela não ia formar. O Palmeiras está investindo, segundo eu tenho acompanhado, em busca de novos jogadores, contratando novos jogadores de outros clubes, fazendo uma varredura nos talentos por aí, para poder fazer um bom time. Agora, se ele continuar comprando jogador, o que adianta? Eu compro jogador, não dou espaço para a base, gasto uma fortuna com a base, daqui a pouco o contrato da base vence, termina, eu gastei uma fortuna e não aproveitei o jogador. Tem que haver uma conciliação entre aquilo que se investe com a base e aquilo que você vai gastar no profissional. Se eu estou vendo que eu não tenho nenhum lateral na base, eu vou atrás de um lateral. Agora, se eu estou com expectativa positiva de 2, 3 zagueiros da base, eu vou fazê-los vir para o profissional, amadurecê-los para eles protagonizarem. Então, eu acho que você relacionar as suas revelações com as necessidades do clube, contratar em função de ausências de valores da base, mas absolutamente colocá-los em prática no time principal. O resultado esportivo, às vezes, não é aquele que você espera. Por exemplo, se perguntasse para mim, você contrataria o Pablo? Contrataria. Já disse lá atrás, no programa da Energia, antes dele ser contratado, eu falava que ele é um grande jogador. Me lembra muitos jogadores que vão amadurecer um pouquinho depois. Tecnicamente, ele é muito bom. Então, eu contrataria, eu apoio o Pablo. Agora, se ele der... Sim, claro, Hernani sempre. Agora, a segunda etapa dele, vindo fora de forma e tal, é o preço a pagar. Quer dizer, você quer um jogador que está na China, que não está competindo em alto nível, tal, você tem que saber que isso pode acontecer. Pesaram isso, pensaram nisso, dividiram com ele essa possibilidade, que é muito legal falar com o sujeito, olha, você vai ter uns 3 meses de reabilitação.
Eu vou pagar tudo isso por esses 3 meses? Então, é importante você ser muito claro com o jogador, com a agente do jogador, e não ter tanto desejo pelo jogador. Senão você... Eu quero ver um exemplo claro disso, o Maicon, o zagueiro. O Maicon, o zagueiro, fez de tudo, fez de tudo. Até goleiro foi, naquele jogo importante, fez o gol de cabeça que nos levou a mais um passo da Libertadores e tal. Pagaram uma fortuna, depois eu encontrei com o Maicon no São Paulo, pagaram uma fortuna por ele, para um contrato enorme, porque a torcida jamais entenderia que não contrataram o Maicon. Aí deu no que deu. Deu no que deu. Foi expulso, tal, coitado. Acidente, enfim. Não foi o que se esperava. E pagou uma fortuna por ele. É muito fácil falar depois que não devia ter contratado. Eu queria ver na hora ali, que todo mundo queria, ele protagonista, herói, bababá, bababá, você falar, não dá para pagar esse jogador. Tem alguma contratação que o senhor gostou muito de ter feito, que te deu muito orgulho? Na época, a gente discutia muito, né? O Juvenal, eu, o Milton Cruz e o treinador. Então, ninguém era o dono da verdade. Ali era todo mundo tentando... Por exemplo, quando o Danilo veio para São Paulo, eu fui examiná-lo lá, ele estava concentrado pelo Goiás, a gente foi visitá-lo e tal, tinha um problema, uma pubalgia, eu conversei, esse cara vai dar certo, pode contratar. Então, a gente... o Danilo pode falar sobre isso perfeitamente, né? Uma das, para mim, mais importantes foi o Hernanes, que ia ser demitido, ia encerrar o contrato, né? Demitido não é a palavra, em julho, e aí eu insisti muito com o Juvenal para a gente levá-lo para a Índia, naquele aventura que a gente fazia de vez em quando, 5 jogos na Índia, a gente foi acho que 3 vezes para a Índia, por conta desses jogos de sub-23, vamos dizer assim, do Expressinho do São Paulo. Eu fui a primeira em 84, depois teve um em 85 ou 6, e eles novamente convidaram a gente em 2007. E Marco Antônio, Jean e Hernanes iam encerrar o contrato e iam ser liberados. E o Hernanes estava no Santo André. E o Sérgio do Prado, que é muito meu amigo, era o superintendente lá, o diretor executivo hoje, né, do Santo André. E eu vi o Hernanes jogar, mas não é possível, esse cara é bom demais. Mas havia informações que não jogaria no São Paulo, algum nome lá de Cotia que dizia isso e tal. Mas não é possível. Aí eu peguei o telefone e pus no ouvido do Juvenal, ele queria morrer quando eu fazia isso com ele. Fala com o cara. Pô, ele queria me matar. Aí ele falou com o Sérgio do Prado, Sérgio, olha, ele fez aqui 11 jogos, fez 8 gols, ambidestro, inteligente, bababá, encheu a bola do Hernandes. Ele, então vamos levar ele na excursão aí para ver. E a mesma coisa era o Marco Antônio Jean. A gente tinha feito um empréstimo ruim para Portugal, não tinha jogado, passou por problemas e tal, voltou. Aí esses 3 jogadores, por insistência, eles foram para a Índia. Resultado, voltaram os 3 com um contrato renovado de 4, 5 anos. Queria que o senhor falasse sobre a gestão do Leco, se pudesse dar uma nota, e queria que o senhor contasse como é que era a relação com o Juvenal. Eu sei que a relação do senhor era meio de amor e ódio, tinha... Ódio jamais, não, ódio jamais. Era de amor, assim, amor, tapas e beijos, seria isso. Isso, tapas e beijos, perfeito. Porque era um negócio meio quente, não era, doutor? Era, porque ele era muito... poderoso, ele era impositivo, você não contrariava ele nunca, e eu era o cara que contrariava. Eu às vezes eu desafiava um pouco, entre mim e ele ali, fechado, né, e tal, e ele ficava doido comigo, porque... Conta uma, doutor. Eu vou, sei lá quantas vezes, teve uma de um jogador que ele queria contratar, eu falei, não, o cara tá na Europa, o cara tá bem de vida, o cara vai chegar aqui, não vai fazer nada, não sei o que e tal. Aí ele, você sempre tá falando isso, ninguém presta para você, qualquer coisa você põe defeito, porque eu era o cara que falava as coisas para ele que não eram boas. Todo mundo, amém, eu, tá errado, você não sei o que. Aí trouxe o cara, pagou lá o que tinha que pagar, e infelizmente ele não foi bem. Uma vez eu me lembro no treino que tinha uns meninos ali, perto, né? Aí era um rachão. E aí o menino virou pro outro e falou assim, por que aquele cara não corre? Eu olhei para ele assim, o menor quer me matar, porque os meninos estavam assistindo o treino, o moleque que às vezes ia lá com alguém, né?
E o cara ali não corre. Eu olhei para o Juvenal assim. E a nota do Leco, doutor? Ah, cara, eu não vou dar nota pro Leco, eu tenho respeito, sabe? Vamos entender, a gente analisa as pessoas por vitórias do futebol, né? Então, vamos lá, o futebol foi muito ruim, mas houve coisas boas lá que ele possa ter feito, tem lá o basquete, que tem sido uma novidade para um clube como o São Paulo tão monoesportivo, né? Só futebol, tem coisas talvez boas que ele tenha feito na parte interna do São Paulo, mas eu acho que ele não teve. Talvez ele tenha se cercado muito de pessoas que talvez não tenham correspondido com a expectativa. Acho que o clube. Tem muita gente lá, tem uma coisa que a gente precisa deixar claro. Tem muita gente na gestão dele que renega que está na gestão dele. E fala em mudança. Só se for mudança de si mesmo. Bora para a próxima. Jefferson Nunes. Qual a sua opinião sobre o São Paulo se tornar uma SA? Eu acho que para o São Paulo não é o momento e nem é o modelo de preferência. Eu acho que o clube empresa é muito bom para quem não tem marca forte. Ou para quem tem uma marca forte que não tem patrimônio. O Guarani, que eu gosto do Guarani. O Guarani poderia ser um clube empresa? Ou você poderia. O que eu sempre digo no futebol é que nós temos que ter investimento no futebol. O futebol é uma indústria importantíssima para o país. O futebol ele é talvez a maior representatividade cultural do Brasil. Mais que música. O futebol está inserido na nossa sociedade como algo maior. Nós não podemos abrir mão de investimentos que possam vir, de dinheiro correto, onde também haja confiança do investidor que ele pode ter retorno. Então, o dinheiro do investidor tem que ter segurança jurídica. Doutor, são vários os elogios ao senhor e várias as torcidas para que o senhor seja presidente. Mas aqueles que não gostam do senhor ou que não querem o senhor como presidente, eles batem duas teclas e eu queria ouvi-lo a respeito. Primeira delas, que o senhor é santista. Não, porque o senhor é santista, o senhor é santista. E a segunda é que o senhor, ao contrário de outros conselheiros e outros candidatos e tudo mais... Fala, doutor. Responde aí, fala outra. Não, da onde que tiraram que eu sou santista? Só qualquer pessoa... Acho que pela passagem do senhor lá pelo Santos, talvez. Não, sabe por quê? Porque inventaram uma história que no casamento do primo da minha mulher, minha mulher é nascida em Santos, né? A família dela é toda de Santos. Nós fomos, eu estava no São Paulo, usaram de má fé, né? Eu estava no São Paulo. Aí foi casamento do primo dela lá, um moleque bacana para chutar. Tava até o Rodrigo Beckham, estava lá, amigo dele e tal, surfistão, todo mundo. E aí os moleques daquela idade, 26, 27, molecada boa, né, sarada, vieram ao meu redor e começaram a cantar o Leão do Mar lá, né, no casamento. Pô, você sabe que eu entro na brincadeira, né, eu cantei junto com o cara, um gaiato lá filmou e jogou no YouTube, né, mas assim, nada demais, eu vou brincar com os moleques, né, que é o casamento do meu primo. O senhor não é santista, então, né? Nicola, não pergunta uma besteira dele. A segunda coisa, mas eu só queria... Eu tenho muito carinho por todos os clubes que eu trabalhei, entendeu? Muito, muito respeito, né? Mas, obviamente, é só olhar a minha história, pô. Eu tenho foto, com 6 anos de idade, com o Manuel Raimundo Paes de Almeida, com a maquete do São Paulo, com a dedicatória atrás para comprovar que sou eu mesmo. Boa. Dele, com a letra dele. E outra coisa que falam, doutor, é que o senhor já exerceu cargos remunerados no São Paulo, e isso para alguns conselheiros é ruim, porque todos os conselheiros exercem funções não remuneradas e tal. O que o senhor responde a esse pessoal? Que isso é absolutamente normal no profissionalismo. É engraçado, o estatuto foi mudado para que se profissionalizasse o clube. Então, deram lá as condições de ter diretores remunerados profissionais. Até o presidente é remunerado pelo estatuto. Então, o que eles corrigiram, eu fiz errado antes. Eu sou funcionário como o Muricy foi, como o jogador de futebol foi, quer dizer, como qualquer treinador que passou por lá foi, como o Poi foi, né? O Poi foi remunerado quando jogava vendendo cadeira cativa. Quer figura maior do que José Poi?
Então, o fato de ser remunerado significa o seguinte: eu comecei no São Paulo, novinho, 24 anos. Com 30 eu já era médico responsável pelo São Paulo. Com toda aquela mudança da reabilitação, do pré-refis, que era o Centro de Fisiologia e Exercício de São Paulo. É óbvio que eu era salariado. Agora, sabe o que é legal? Todo mundo sabe quanto eu ganho, está no meu imposto de renda, quanto eu ganhei, tudo transparente. Agora, muitas prestações de serviço no São Paulo são feitas com empresa. E ninguém sabe direito de quem são as empresas. Muitas vezes você tem pessoas ligadas que tiveram remuneração justa, porque prestou serviço. Prestar serviço é uma honra, não é um demérito.